Vamos dar início à nossa audiência pública, que está tramitando nessa casa, e a gente achou por um bem que a população se inteirasse, interagisse e que a população opine, viu? Isso, o colega Adécio tem mais propriedade para falar sobre a determinada lei, e vamos ver alguns tópicos. No que tiver que ser mudado, vocês vão opinar e a gente vai fazer as emendas cabíveis. Na última sessão foram todos convidados, além todos os vereadores, a população em si. Quem veio, desde já agradeço. Senhor presidente, eu queria iniciar esta audiência pública chamando a atenção do povo de Ubajara a tão grande importância que essa lei, a lei maior do nosso município, a lei orgânica que cria o nosso município, que dá outras providências, que traz os direitos fundamentais do povo de Ubajara, tem. E às vezes essa lei é esquecida. E o exemplo claro, patente, foi uma luta do sindicato para implementar para os servidores públicos de Ubajara o anuênio, né? O anuênio é uma gratificação que desde 1990 já era previsto nesta lei e nunca foi implementado. Em 2012 nós conseguimos definitivamente implementar a todos os servidores. Outro direito que tem nesta lei também e que não é respeitado é a licença prêmio, que é aquela de cada 5 anos trabalhados, o servidor tem direito a 3 meses de licença prêmio, e também isso não é respeitado hoje, mas o sindicato não se cala, ele também está atrás. E hoje nós estamos aqui não para expor a lei orgânica, porque a lei orgânica é uma lei antiga, é uma lei de 1990 que todo o povo de Ubajara, ou pelo menos a maioria do povo de Ubajara, conhece, né? Ou deveria conhecer. O que nós estamos aqui para expor é mais esse processo de revisão, o que foi feito nessa revisão, e escutar também algumas sugestões do povo de Ubajara. Em relação à lei orgânica, atualmente ela traz vários direitos, vários fatores, e trata de diversos assuntos, como o número de vereadores, o tempo de mandato, certo? Direitos trabalhistas, direitos administrativos, direito sindical, liberação de servidores que estudam, né? Trata de um direito, até o vereador Chico Paulino chamou a atenção para esse direito, que é o direito, o dever do município de contratar o diretor através de eleição e não de cargo de confiança, de comissão, como é feito atualmente, e que não é respeitado por essa lei. Então hoje nós viemos aqui, acima de tudo, analisar mais ou menos como é que vai ficar a questão da lei orgânica, desses direitos fundamentais, e trazer algumas emendas que foram feitas, uma emenda geral, ou seja, por todo o grupo de vereadores, através de várias reuniões se construiu essas emendas, e emendas pontuais em relação a alguns vereadores, e até outras emendas que hoje serão discutidas aqui e serão também colacionadas ao texto final de revisão da lei orgânica do município de Ubajara. Eu queria pedir aqui, senhor presidente, a permissão para o procurador da Câmara, o doutor Paulo, expor as emendas gerais que foram feitas sucintamente. Não precisa ser uma coisa, ler passo a passo, não. Eu acho que tem que explicar mais ou menos. Quem quiser, no site da Câmara tem já a cópia dessa lei. Quem quiser agora também, só levantar a mão, solicitar, a gente pede para que... Pois não, só um instante. Eu queria convidar aqui para fazer parte da nossa mesa, o meu amigo de luz, presidente do sindicato, trabalhadores rurais, Ronildo, presidente da federação, Bebete,
representante da UNEU, a dona Elda, presidente da Associação Comunitária de Filho de Torres, seu Chico Pinto, o Benedito e meu amigo Jovenildo. Pode preencher essas cadeiras aqui que estão vazias aqui, por favor. Não, só explicar mais ou menos. Se quiser, eu vou explicando aí. E quem quiser a palavra também, tanto também o povo que quiser falar, pode ficar à vontade, certo? Os representantes das instituições também podem ficar à vontade, até porque aqui a audiência pública é para justamente escutar o povo. Eu queria, doutor Paulo. Momento, doutor Paulo. Até pedir permissão aqui ao presidente. Queria pedir desculpas aos demais, que não temos cadeira para todos aqui, né, mas estão também aí na Assembleia, na plenária, também é bem próximo da gente. Senhor presidente, se possível, quem quiser participar mais a fio, se o senhor puder chamar também, até para ficar presente aqui, até trazer cadeiras, é importante. Mundinho, pessoal aí, Bebete, quem quiser vir para cá, o William, pode ficar à vontade, se o presidente permitir. Senhor presidente. Inicialmente nós temos aqui no telão sucintamente os artigos que estão sendo emendados na lei orgânica. Artigo 1º, 2º, 3º e 4º, né? O que é que diz esses artigos? Geralmente falando que o município de Ubajara integra o governo do estado do Ceará, pessoas de direito público interno, a organização, certo? Os princípios gerais do município de Ubajara, ou seja, tem que zelar pela cidadania, dignidade da pessoa humana, a democracia como valor universal, a soberania nacional, os valores sociais do trabalho, da liberdade e da livre iniciativa, o pluralismo político, a consciência do espaço urbano como meio de agregação de esforços, pensamentos e ideias na busca de ininterrupta de convivência humana como forma permanente de crescimento, progresso, desenvolvimento com justiça social, certo? E acessibilidade universal. Isso aqui são os princípios gerais que regem o município de Ubajara. Aí fala da autonomia do município de Ubajara, certo? Que o objetivo do município de Ubajara, dentre outros... Só um instante. O Paulo está travando aqui. O objetivo do município de Ubajara, dentre outros, construir uma sociedade justa, livre, solidária. Isso é mais ou menos esses artigos iniciais são mais ou menos os mesmos princípios já esculpidos na Constituição Federal, certo? Não tem muita diferença da lei orgânica, nossa lei maior, que é a Constituição Federal, não. Direitos individuais e coletivos, certo? Que é a questão da acessibilidade plena, nos seguintes termos: o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações, questões que já é legalmente constituída, certo? É plena liberdade de reuniões para fins lícitos, daqui também já está previsto na Constituição, certo? Então tudo isso é bom botar ali, viu? Certo. Tudo isso já está previsto na Constituição. A questão do direito dos sindicatos, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria respectiva em questões administrativas, ou seja, tanto os sindicatos dos servidores como os trabalhadores rurais também são contemplados nesse projeto de lei, no intuito de trazer autonomia a tais entes para pleitear junto à administração pública interesse de sua categoria. Quarto, são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a alimentação. Artigo 4º. Primeiro, artigo 4º. São direitos sociais
A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a alimentação, o lazer, a segurança, a previdência social, enfim, isso aqui está atualizando a lei orgânica aos princípios da nova Constituição. Da participação popular, como é que o povo participa, e aqui é colocado, dentro do artigo 4º ainda, vários outros artigos, né? Que ele participa através da eleição, no caso a eleição para escolha dos seus representantes na Câmara, plebiscito e referendo. Isso também já é previsto dentro da Constituição Federal. Fala da questão do poder executivo, do poder legislativo, dos órgãos do poder municipal. Isso aqui é mais uma questão interna. A criação de associações ou cooperativas na forma da lei independe de autorização, sendo vedada interferência municipal em seu funcionamento. Isso aqui foi uma questão também colocada agora, que é de suma importância ser debatida e dita aqui, né? Ou seja, o município não pode, de forma nenhuma, interferir na conduta de qualquer associação, sob pena de cometer ilicitude, de ficar contrário aos termos da lei aqui. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo, em primeiro caso, o trânsito em julgado. Questão da igualdade de todos os cidadãos, dos conselhos, né, municipais. O Conselho Municipal são órgãos de participação direta da comunidade na administração pública, tendo por finalidade propor, fiscalizar e deliberar matérias referentes a cada setor da administração, nos termos da lei complementar. Aqui tem algumas diferenças que é trazidas ao Conselho, certo? Hoje o Conselho é mais consultivo, né? Mais consultivo do que deliberativo. Se diz de fiscalização e na verdade não é. Pois não, pode pegar o microfone lá. Me perdoe, porque eu fui ler a folha e esqueci de ver esse item. No artigo... boa tarde a todos, né? No artigo 4º, a criação de associações ou cooperativas na forma da lei independe de autorização, sendo vedada a interferência municipal. Isso aí tudo bem, concordo. As associações só poderiam ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Toda associação tem no seu artigo, lá no finalzinho das disposições gerais, que você tem que, para dissolver, tem que fazer uma assembleia. Aí eu acho que daqui... A palavra compulsória. Compulsória é obrigatoriamente dissolvida. Mas aí era bom que colocasse... Isso aqui já está no Código Civil. Por decisão da Assembleia, que todo estatuto nosso tem, que a associação é dissolvida por decisão da Assembleia. Agora aqui eu não entendi por que está esse item, se é uma decisão da Assembleia. Agora assim, não posso como município chegar lá e dizer, vou acabar a sua associação. O município não. Ou qualquer entidade, ou Estado. O Estado também não. Pois é. Só quem poderia aqui é o Judiciário, certo? Por alguma irregularidade. E aqui, esse artigo aqui, ele já está previsto na Constituição Federal. Pode tirar, não tem problema nenhum. Não pode melhorar a redação, não? Já que nós estamos aqui? Pode. Não, Paulo? Mas aí, olha só, isso é quando a associação, ou a instituição está causando prejuízo à sociedade, quando estão usando para fins próprios. E aí, nesse caso, quando há um grande prejuízo para a sociedade, há uma denúncia, abre-se um processo e o juiz pode suspender ou encerrar compulsoriamente. Geralmente, Ronildo, é o Ministério Público que toma conta dessa parte aqui. É uma fiscalização do Ministério Público. Eu acho que a redação, eu tenho certeza que pode ser melhorada, já que nós estamos aqui para melhor clareza de quem vai ler posteriormente. Eu sugiro que seja colocado, já que é uma determinação da lei federal e do Ministério Público que acompanha isso, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, isto depois de tramitado, conforme estatuto próprio, nas disposições gerais, que rege, que tem que ser uma assembleia para ser dissolvida.
Vamos supor que a minha associação está roubando. Eu faço uma reunião, vamos dissolver que está prejudicando o município. Se eu não conseguir, vamos para as penas da lei cumprir a lei federal. Aí isso quer dizer que nós estamos tirando a instância da Assembleia Geral, está todo mundo conivente nessa associação. Seria assim. A palavra compulsoriamente, o que você entende? Compulsório, o que é? Tirou de uma vez, acabou de uma vez. Certo? A questão é o seguinte: hoje no Código Civil, ele rege a pessoa jurídica. Toda associação é uma pessoa jurídica. Sim. E ele fala que o judiciário pode compulsoriamente, nesses mesmos termos, dissolver qualquer personalidade jurídica. Associação, empresas, qualquer personalidade jurídica que cause prejuízo ao erário. Tudo bem, a gente pode esclarecer isso aqui, é uma sugestão louvável, mas eu acredito que isso aqui não mude nada em relação à situação atual que já se encontra as associações. Em regra, a associação é dissolvida como? De acordo com o estatuto. Os membros se reúnem, não querem mais associação, eles mesmos dissolvem. A regra é essa. Isso aqui é uma questão de exceção. Certo. Judicialmente, o judiciário compulsoriamente poderá dissolver, certo? Por decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, com um processo que garantiu ampla defesa, contraditório, toda uma questão que se passou dentro do judiciário, certo? São associações geralmente fraudulentas. Bom, eu solicito que, se possível, puder melhorar uma sugestão, né? Sem ferir. Qual seria a sugestão? Como que seria o texto? Aí os Porque compulsoriamente, na íntegra, significa contra a vontade do sócio. Mas aí uma Contra a assembleia, vontade do sócio. todos esses sócios estão tudo coniventes, fica assim muito... É porque aqui é um caso extremo, né? É o máximo do máximo. Eu sugiro aí que os nossos advogados dêem uma melhorada na redação, porque nem todo mundo é advogado, né? Vamos colocar assim um linguajarzinho mais povão, sugiro, né? Assim, eu acho que sugiro, uma sugestão, se puder melhorar, viu, doutor Adécio, era interessante. Bom, e lá no capítulo 4 dos conselhos municipais, por gentileza, eu não sei se eu entendi bem, parágrafo único, os conselhos municipais são compostos por um número ímpar de membros. Eu faço parte de muitos conselhos e eles todos são paritários. Não, ímpar, vamos supor, são 9 vereadores. Por que são 9? Porque não vai ter empate na votação. Certo? Eu sei. Agora, todos os conselhos... Os conselhos são compostos por número, né? Na questão de paridade, não. Existe a diferença entre paridade dentro do conselho, que é a composição da sociedade, sim. Dos entes civis organizados, da questão do governamental, e aqui é número mesmo, numeral, certo? 1, 2, 3, 4, 5, não é a questão da qualidade dos componentes do conselho. Mas eu não sei se não estou compreendendo. Se eu tenho um conselho da assistência social, que são 8 assentos, 4 e 4, toda a vida vai dar 4 e 4. Mas se não pode dar, não pode ser 8. Pela lei aqui, pela reforma que está sendo feita, está indicando para ser 9. Ou 9 ou 7. Não pode ser 8. Porque as leis que quando você recebe o conselho da pessoa com deficiência, são 14 membros. Eu acho muito, né? Muitos membros. Mas já manda uma minutazinha para a gente, já indicando mais ou menos quem deve ser. Todos os conselhos são assim. Quem está lá em cima já manda uma minuta dizendo mais ou menos quem são as pessoas que dá justamente um número. Mas me diga uma coisa, Ronildo, quem aprova a lei do conselho? É a Câmara? É a Câmara. Pronto. Então aqui a intenção é justamente essa. Como é um órgão deliberativo, geralmente os órgãos deliberativos são em números ímpares, para justamente não se ter o empate. Sim, com certeza. Ou 5, ou 3, ou 7. Sim ou não. Não existe em cima do muro, para não ter confusão. Eu acho interessante que se confira com as legislação estadual e federal, porque alguém está ferindo aí a lei federal, aí entre os nossos advogados, para ver, porque todos os conselhos são pares. Aí é bom consultar se o município tem essa autonomia no caso, conselho tutelar, são 5.
Quando nós fomos criar o Conselho Tutelar, a pessoa, não, vamos botar aí um 12. Não, mas quem cria o Conselho Tutelar é a lei federal. Cinco pessoas disciplina a criação. Não. A lei federal disciplina a criação. Quem cria o conselho dentro do município de Ubajara é a Câmara Municipal de Ubajara. O Conselho Tutelar, quem criou foi a lei federal, o ECA. 5 membros. O município só vai acatar. Mas o conselho é conselho comunitário, tutelar? É um dos conselhos. Agora, os conselhos têm a mesma linhagem. Eu solicito que seja vista essa questão, porque a gente faz parte de muitos conselhos e a gente vê as pessoas, às vezes, não querem fazer parte. Um conselho com 14 membros é muito difícil você ter o quórum, viu, vereador Cláudio? 14 membros é praticamente inviável uma reunião, 50% mais um. Até o Paulo chamou a atenção por essa questão aí. Eu sugiro até que tire um pouco mais da representatividade, no sentido de colocar mais o povão também para participar desses conselhos. Quem sente na pele. Vamos dar um exemplo. Ação social. Por que não tem nenhum beneficiário no Conselho de Ação Social do município? Na saúde. Por que não tem nenhuma pessoa que usou o hospital durante o ano fazendo parte desse conselho para poder dar realmente a sua opinião? Certo? Eu sou a favor disso. Em relação à questão numérica, Ronildo, eu tenho certeza que a criação dos conselhos municipais de saúde, de assistência social, da pessoa com deficiência, do idoso, todos eles passam por esta casa. É competência do município criar. Você falou certo, vem uma minuta lá indicando mais ou menos como é que vai ser a lei. Mas a lei quem cria é o município. Então, eu ainda sugiro que seja revista essa questão para a gente não estar pecando, tá certo? Bom, deixa eu ver mais aqui. Bom, era só isso que eu queria que ficasse registrada aí a nossa fala. Obrigado. Vamos lá continuar. Os conselhos populares. Aqui em Ubajara não tem ainda, mas eu acredito que com essa reforma passará a ter. O poder público reconhecerá a existência de conselhos populares regionais, autônomos, não subordinados à administração pública, administração municipal. Parágrafo único. Os conselhos populares são instâncias regionais a partir das discussões e elaborações de políticas municipais formados por entidades representativas de todos os segmentos sociais da região. Esse foi as primeiras emendas feitas à lei. Aqui fala da competência do município. Foi inserido inciso 3, no artigo 5º. O artigo 5º da Lei Orgânica Municipal diz o seguinte: atualmente, compete ao município. Aí tem várias competências: legislar sobre assunto de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual. Aí o inciso 3, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como ampliar sua receita, manter com a cooperação técnica e financeira da União, dos estados, programas de educação infantil em creche e pré-escolas e ensino fundamental. No caso, o que está sendo incluído aqui, que já é uma inclusão federal em relação às creches, né? Inciso 16, elaborar e executar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, respeitando os princípios constitucionais da Constituição Federal e da lei complementar 101. Compete ao município de Ubajara zelar pela guarda desta lei orgânica, da Constituição Federal, de leis, instrumentos, proteger o meio ambiente, preservar florestas, fauna, flora, promover programas de constituição, moradia e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, combater as causas da pobreza e fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, proteger a infância, a juventude e a velhice. Dos poderes do município. Compete ao município de Ubajara exercer juntamente com o Estado, a União e os seguintes prerrogativas: zelar pela guarda desta lei. Isso aqui já foi dito. Aqui é a questão da competência, né, do município de Ubajara. Exercer em seu território a competência para explicitar ou implicitar, explícita ou implicitamente,
não lhe seja vedado pela Constituição Federal e Estadual, com observância dos princípios. Aí bota os princípios aqui. Da Câmara, né, em relação à competência da Câmara. E aqui eu chamo observação dos senhores. Na legislatura passada houve um erro legislativo no sentido de aumentar o número de vereadores tão somente por resolução da mesa da Câmara. E aqui se aumenta dentro da lei orgânica, como a Constituição Federal pede. A Câmara Municipal de Ubajara, Ceará, será composta de 13 vereadores aqui, conforme critérios estabelecidos no inciso 4º, a linha C do artigo 29 da Constituição, eleito pelo sistema proporcional como representantes do povo, com mandato de 4 anos. A mesa da Câmara remeterá ao Tribunal Regional Eleitoral cópia do disposto que trata no caput deste artigo. Aqui é só a questão eleitoral, já corrigindo o erro que já foi feito na vez passada. Aqui é do período legislativo, artigo 13, né, que é de 15 de janeiro a 30 de julho, de 1º de agosto a 15 de dezembro. O Bebete quer. Pois não. Primeiro. Pegue lá. Tá lá. As reuniões marcadas para estas datas serão transferidas para a data do dia útil subsequente. Aqui no caso aqui, quando as reuniões caírem em sábados, domingos ou feriados, será marcado para o próximo dia subsequente. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão solene, ordinárias, extraordinárias e especiais, conforme dispuser no seu regimento interno, nos termos seguintes: as sessões solenes e extraordinárias convocadas pelo Poder Legislativo não serão remuneradas. As sessões extraordinárias convocadas no período de recesso pelo chefe do Poder Executivo serão remuneradas de forma proporcional ao número de sessões ordinárias mensais. Isso aqui já é previsto atualmente, já é feito. Só que não se tinha isso na lei orgânica e está sendo colocado. As sessões da Câmara Municipal deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, considerando-se nula as que se realizarem fora dele, salvo as exceções previstas nesta lei orgânica. Parágrafo único. Por decisão da maioria absoluta do plenário, a Câmara Municipal poderá realizar sessões em locais distintos da sua sede. No caso aqui, é uma inovação desta casa, porque até hoje as sessões só poderiam ser realizadas aqui dentro. E a partir desse período legislativo, não é isso, Beto? Vai se ter as sessões itinerantes, ou seja, das 3 sessões, uma será realizada em uma comunidade. Inclusive, agora em fevereiro, a primeira será no distrito de Jaburuna. Não é isso, presidente? A primeira será no distrito de Jaburuna, já com base nessa autorização dada, certo, pelo artigo 15º. Aqui a questão do mandato da mesa diretora da Câmara, parágrafo único do artigo 17. É fixado em 30 dias, prorrogável por igual período. Deixa eu ver aqui. O artigo 21 da lei, porque às vezes a gente tem que ler o caput aqui. Não, qualquer local. Bairro, tudo, qualquer local. Aqui, o artigo 21 fala sobre as comissões parlamentares de inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a CPI, que terão poderes de investigações próprios da autoridade judicial, além de outros previstos no regimento da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, 30%, para a apuração de fato determinado e prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal das infrações. Isso aqui já está na lei, estou lendo a lei orgânica
já existente. Está sendo feito uma emenda no artigo 2º, que diz assim: é fixada em 30 dias, prorrogável por igual período, desde a solicitação e devidamente justificado o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta prestem as informações e encaminhem documentação requisitados pela Comissão Especial de Inquérito. Está sendo emendado isso aqui. É fixado em 30 dias, prorrogáveis por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado o prazo para que os responsáveis pelo órgão da administração direta e indireta prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelas comissões parlamentares de inquérito. É porque aqui fala comissões especiais de inquérito, e na verdade não é comissão especial de inquérito, e sim comissão parlamentar. Aqui fica uma justificativa minha, até no sentido de que esse prazo seja reduzido para se adequar à lei de informação, né? A lei de informação diz que imediatamente as informações deverão ser prestadas, e podendo ser prorrogado pelo prazo de 15 dias, que eu acho razoável. 30 dias, 60 dias já é muita coisa, não é verdade? E aí é uma coisa que eu fico aqui registrado, viu, Paulo? Para a gente ver, até sair discussão. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação própria de autoridade judicial, cumulativamente com a natureza parlamentar. A questão é o seguinte, deixa eu só fazer uma pergunta a vocês aqui. Nós temos aqui 16 laudas de emendas, emendas gerais, além das emendas que foram feitas individualmente. Eu acredito que todo mundo aqui é conhecedor dessa lei, né? A minha sugestão que eu faço agora é que a gente dê uma cópia das emendas a cada um de vocês, certo? Para dar publicidade. Já foi publicada dentro do site da Câmara. A gente discuta as emendas individuais, né, trazida por mim, pelo Francisco Paulino, e alguma pessoa que queira complementar a questão dessas emendas, porque aí a gente traz um trabalho mais concreto do que seria a questão da lei orgânica. Pois não, Dilson? O microfone aí. Boa tarde aí os senhores vereadores, senhor presidente, senhores presentes. Eu queria aqui, doutor, tirar mais ou menos aqui uma dúvida sobre, quando o senhor colocou aqui os 13 vereadores, né? Composta 13 vereadores no município de Ubajara. Muito bem, eram 15, né? Eram 15 antes, né? E ficou em 9. Eu queria perguntar aos senhores como é o procedimento, será para o próximo pleito, ou tem prazo? A outra pergunta também, queria até parabenizar também, sobre a Câmara itinerante, né? Será para algumas comunidades ou só para os distritos, né? Seria... Em relação à questão do prazo, tem sim um prazo, é 1 ano antes da eleição, certo? Até 1 ano. Nós aprovando isso aqui, eu acredito que nesse mês ou no próximo mês, né, Emílio? Até o final de fevereiro, isso aqui será comunicado à Justiça Eleitoral. Então, com quase 2 anos de antecedência. Não tem problema nenhum, certo? Mas será vigente tão somente no próximo pleito, certo? Só a partir de 2016, na eleição de 2016, quem concorrer... vai assumir 2017, 13 vereadores. Em relação à sessão itinerante, foi discutido... Pois não. Só para ilustrar aí a referência básica, é o artigo 29 da Constituição, que ele diz o seguinte: para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo. Aí está baseado na linha C, que diz 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes. Ou seja, até completar 50 mil habitantes, o Ubajara vai ter 13 vereadores. Certo?
Em relação à sessão itinerante, o que ficou discutido aqui pela mesa é que sempre que se for escolher uma comunidade, vai ser vão escutar os vereadores, porque até tem que ter a decisão da maioria, né? Entendeu? Tem que ter a questão da maioria. Então, 5 vereadores decidindo, vai para a comunidade, né? Porque a intenção desta casa, pelo que eu entendi, é trazer o povo para participar mais ainda do trabalho legislativo. Eu acredito que se fosse para mim assinar, eu assinaria agora, né? Fosse para assinar, porque é até uma grandeza para a comunidade que recebe a Câmara, para que a comunidade possa se inteirar, tirar as dúvidas, perguntar dos projetos, as ações, né? O futuro de da comunidade, do município no geral. Eu acredito que, não sei se os outros, né? Eu creio que irão aprovar, porque isso aqui é uma grandeza para o município de Guajara, eu acredito. E a intenção também é no sentido da comemoração do ano do centenário. Nós estamos no ano do centenário, certo? Então, nunca se teve esse trabalho itinerante da Câmara. Teve só ação solene, uma vez, lá no aniversário do Araticum, e pontualmente em alguma comunidade. Mas a sessão mesmo, com o trabalho do vereador mesmo, o vereador discutindo o projeto, votando o projeto, mostrando para o povo a tramitação do projeto, não se teve ainda, de Luiz, certo? E agora, com essa emenda, vai permitir que se tenha. Até porque, do jeito que está, não poderia ter, certo? Do jeito que está, não poderia ter. Sim. Pois não. Tá aí. Colega, só um instante. Com relação à sua pergunta, que além dos distritos, vai ser nos sítios também, viu? Sítios, bairros, viu? Se Deus quiser. Alô. Boa tarde a todos, os nobres vereadores e os presentes, demais presentes. É muito interessante, né? O que foi destacado agora, com essa questão de levar, né, para próximo da comunidade, né, a Câmara, essa reunião. Mas também eu queria deixar aqui colocado uma opinião, né, que nessas comunidades, como nós temos grandes comunidades como Araticum, Jaburuna e as demais, nós temos associações, nós temos líderes comunitários, e às vezes essas pessoas não têm a oportunidade de expressar os seus problemas, né, por conta da distância, de que chegue até aqui a essa casa, para que vocês, como nossos representantes, possa ter conhecimento de alguns problemas que passam despercebidos, né? E vocês levando isso para lá, né, poder levar esses membros das comunidades, esses líderes, pegar os problemas, né, aqueles problemas, e eles poderem expor, né, junto para vocês, né, que como vão estar mais próximo, né? Seria, né, eu queria parabenizar, né, pela iniciativa, e estarei de acordo, assinaria também com muito prazer, né, essa lei. Muito obrigado. Vamos lá, continuando, né? O artigo 24... Andrés. Pois não. Giovanildo, como foi frisado, justamente a nossa ideia com as nossas sessões itinerantes nas comunidades, não só nos distritos, mas também em comunidades, claro que não vai atingir todas as comunidades, porque é impossível. Viu, senhores vereadores? É praticamente impossível atender todas as comunidades. Pronto. Distrito de Jaburuna, se discute, lógico, tem que fazer na Jaburuna, mas o distrito de Jaburuna é grande, começa ali do final do seminário, vai até Águas Belas, quer dizer, é um distrito grande, quer dizer, não vai ter como se fazer uma no Cajueiro, uma na Jaburuna, outra na Trezidela, outra lá na Jurubeba, ou no Cachoeiro Boi Morto, de um lado ou de outro, nas porteiras, é impossível. Quer dizer, quando se fala comunidade, ou vai ter uma reunião dos vereadores na minha comunidade, é impossível. Setor Torre, escolhe-se um lugar, o setor Torre, setor Moitinga, né? Setor Santa Luzia, o Sertão, o Distrito do Sertão é grande.
Não vai ter como fazer no Furnalhão, Araticum, Chapada, Ipuzinho, Pedro. Não vai ter como. Seja bem claro, seja bem feito. Nova Veneza, o distrito grande. Claro, pode se fazer uma vez na Nova Veneza ali no centro. Aqui 3, 4, 5, 6 meses, um ano e meio, fazer uma lá nos Tucum, lá embaixo, nas porteiras, lá embaixo no Poço de Areia. Mas não vai ter como fazer em sequência, porque é muitas comunidades. São quantas associações? 64, pois é. Então todos os presidentes vão cobrar. Não, com certeza. Eu quero uma reunião na minha associação. Não vai dar para fazer. E é impossível. Chico, só são 10 reuniões dessas itinerantes por ano, certo? Porque em janeiro não tem, em dezembro também não tem, que só são 2 em janeiro e 2 em dezembro. E o mês de julho não tem, são 9, na verdade. Né? Isso. São 9. Na sede, na zona urbana, que é o Bajara, nos bairros, quer dizer, já tem a sede aqui, as pessoas podem deslocar, vir até aqui, né? Aqui é aqui. Fazer um aqui no bairro Domes Pereira, aqui no Monte Castelo. É praticamente inviável, porque é bem próximo aqui da casa, né, do povo. E também aqui, quando emenda a lei orgânica, porque aqui, no atual, nós estamos revendo aqui, só essa emenda aqui apresentada por nós e encabeçada pelo vereador Adécio. Mas tem mais emendas também na lei orgânica que já foi aprovada, foi feito um consenso entre os vereadores aqui. Eu também até gostaria que fosse também emendado, porque muitos funcionários, às vezes, indagam a gente, os vereadores, na rua, em algumas secretarias, quando se fala a empréstimo consignados. Muitas vezes, a administração não quer liberar, que eles têm que liberar. Eu acho, senhores vereadores, que nós temos que colocar na lei orgânica, porque é um direito do funcionário fazer o empréstimo. Quem vai pagar sou eu, é o funcionário, vai ser descontado no meu salário. Muitas vezes, a administração fica segurando, prendendo as pessoas, quer fazer uma reforma na casa, tem um tratamento de saúde para fazer e não tem um dinheiro no momento. O único recurso é fazer esse empréstimo consignado. E muitas vezes barrado. Senhores vereadores, vamos também entrar com essa emenda na lei orgânica para que seja respeitado. Em relação a que Vossa Excelência colocou agora, eu acho louvável, até porque nós estamos aqui, o representante da UNEU, e lá na UNEU eu sei que tem muitos estudantes que dependem que trabalham, né? E muitas vezes até trabalham no município e tem que sair mais cedo para ir para Sobral, e eu acho que é 4h30, né? 4 horas, 4h30, já tem que embarcar no ônibus e ir. E se não sair, não tem como embarcar e ir. A verdade é essa. Então, eu acredito que em vez de ser a critério da administração, aquele estudante, quem estuda aqui em Ubajara, não. Quem faz ali na UAB, nessas faculdades aqui dentro de Ubajara, eu não vejo o porquê. Mas quem estuda em outros municípios, como Tianguá, Sobral, certo? Esses outros locais, eu acho que é uma obrigação. Não é isso que você colocou? Uma obrigação o município disponibilizar esse horário a mais. Mas, pois não. No microfone. É para ficar registrado. O que eu queria falar era pedir para, quando fosse essas reuniões para os distritos, que fosse avisado, né? Pelo menos para o Araticum. Passar um carro de som avisando Ipuzinho, Chapada, Furnalhão, Oitizeiro, né? Que é para ser bem divulgado. Verdade. E uma inovação aqui, é porque nós não chegamos ainda lá, mas quem tiver, e eu acho que é melhor a gente, como eu já li, trazer algumas questões para dizer para vocês o que está sendo de inovação aqui nessa lei. Uma inovação que está tendo aqui nessa lei é a chamada da criação da tribuna popular. O que é isso? O vereador não pode falar? Né? O vereador pode falar? Então pronto. Vamos supor, Mudinho, tu chega numa reunião dessa, quer falar, quer trazer um problema pertinente, lógico. Não é qualquer um, o cara às vezes toma uma, quer falar também, ninguém vai abrir
uma sessão da Câmara para um cara que, né, tomou um e quer falar alguma coisa aqui. Eu acho que tem que ter respeito por esta casa, porque nós estamos representando o povo, né? Mas uma questão pertinente, que realmente é um problema da comunidade, tem a tribuna popular. Assim como o vereador fala, a lei também criou essa possibilidade do povo falar, viu? Em relação à discussão dessa lei, vocês concordam que a gente imprima para vocês, coloque e deixe à disposição de vocês para algum questionamento, alguma emenda no decorrer da semana, até a sessão próxima? Não é melhor? Aí você lê com calma em casa, vê essa questão. A gente está aqui mais para expor realmente as emendas. Outra emenda particular que a gente faz, Joseph, só distribuo aqui para... Eu tenho essas cópias aqui, os vereadores já receberam. É 2 folhas para cada um, viu? Outra emenda particular que a gente faz aqui nesta lei é o seguinte. Eu fui dirigente sindical e o sindicato dos servidores, assim como dos trabalhadores, eles têm uma competência ímpar em representar a sua categoria. No entanto, por muitas vezes, os gestores não respeitam essa competência do sindicato e se põem à margem de negociações, de escutá-los, de realmente declarar como representante do sindicato. Então, com orientação até da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, só que essa emenda também se abrange a todos os sindicatos de Ubajara, eu fiz uma emenda de alguns artigos que trata sobre a liberdade sindical dentro de Ubajara e a liberação de servidores da prefeitura para o sindicato. Artigo 87A, colocamos o seguinte: fica garantida a liberdade sindical, protegendo o custeio, as prerrogativas da entidade e a liberação de trabalhadores no serviço público municipal para exercício de mandato classista na qualidade de diretor da entidade ou delegado sindical no local de trabalho frente a sindicato que represente aqueles trabalhadores. Para efeito desse artigo, entende-se por diretor sindical aquele que, em conformidade com o estatuto da entidade, fazem parte da diretoria da entidade sindical. Por delegado sindical, aqueles assim definidos pelo estatuto da entidade sindical, representantes dos trabalhadores em regiões ou nos locais de trabalho. Artigo 87b. É vedado a transferência, dispensa e qualquer perseguição de ordem pessoal ao sindicalizado a partir da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, se eleito ainda que suplente até 1 ano antes após o final do mandato. Parágrafo único. Salvo falta grave, apurada através de procedimento administrativo, onde seja garantido o direito de ampla defesa e ao contraditório. Artigo 87c. Os servidores municipais da administração direta, indireta ou fundacional, seja do Poder Executivo, seja da Câmara Municipal, quando eleito para cargo de diretoria executiva do sindicato de categoria dos servidores, empregados, estagiários e agentes públicos, e assegurado o direito à licença para o cumprimento do mandato, sem prejuízo da remuneração, incluindo salário, adicionais, gratificações e demais vantagens, sejam permanentes, sejam temporárias. Parágrafo único. A gratificação que trata o caput deste artigo acima inclui o Fundeb, quando se trata de professor do ensino fundamental. Artigo 87d. Além da concessão da licença que trata a mesma duração do mandato, ao dirigente máximo da entidade sindical serão liberados mais 2 diretores, sem prejuízo da remuneração, salário, gratificação e demais vantagens, eleitos conforme o estatuto da entidade sindical.
define-se como entidade sindical o sindicato municipal, federação, confederação, central sindical ou qualquer entidade de classe, de âmbito nacional ou internacional, representantes legais e estatutários dos trabalhadores no serviço público municipal, devidamente registrados no cartório de registro civil de pessoa jurídica ou no cartório de registro de títulos e documentos competentes. Serão liberados 3 servidores aos órgãos de representação de classe a que se refere este artigo, desde que tenha até 200 filiados. Fica assegurado a liberação de mais um diretor ou delegado sindical, além de 3 servidores, de que trata o parágrafo anterior, para cada grupo de 100 novos filiados ou fração superior a 50%, obedecidos no tocante à indicação e remuneração de diretores liberados à disponibilidade do artigo 87C e 87D. Para a federação, confederação, central sindical, serão liberados até 3 trabalhadores. Os diretores serão liberados automaticamente, uma vez eleitos, nomeados pela diretoria executiva, bastando o ofício enviado para pela entidade sindical ser protocolado com o nome de dirigentes que deverão ser liberados e ata comprobatória da eleição e posse dos mesmos, para fins de evolução da carreira do quadro funcional, promoção ou progressão por tempo de serviços, por habilitação, o servidor afastado nos termos desta lei, em tudo se equipara quando aos direitos aos demais funcionários. Do custeio do sindicato, a mensalidade e a contribuição aprovada em assembleia e paga pelos servidores filiados, em conformidade com previsão no Estatuto da Entidade Sindical. Uma vez autorizado o desconto em folha pelo servidor filiado, oficiado ao município, setor que elabore o pagamento dos trabalhadores, com a cópia da ficha de filiação, a partir da folha de pagamento seguinte ao comunicado, o município deverá proceder ao desconto em folha e ao repasse do valor à entidade sindical no prazo legal. O município deve repassar o valor arrecadado do salário dos trabalhadores filiados à entidade sindical até no prazo máximo de 5 dias úteis contados do desconto. O repasse que trata o parágrafo anterior se aplica ainda à contribuição negocial proveniente de acordo judicial e extrajudicial e ao repasse da contribuição compulsória prevista no final do inciso 4º do artigo 8º da Constituição Federal, que deverá ser feita ao sindicato representante da classe ou à Federação dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Ceará. Essas aqui foram as emendas que eu fiz, porque por vivenciar na pele perseguição sindical dentro do município de Ubajara, e me achei por bem trazer esta lei que trata sobre liberdade sindical. Eu acho que seria interessante você explicar o que houve, principalmente nesse último artigo aqui do custeio do sindicato, né? O que foi que houve? De Luiz, você sabe que todo ano tem um imposto sindical. Todo sindicato recebe, não é isso? O imposto sindical, no mês de março, é um dia trabalhado, né, do trabalhador em relação que ele dá para o sindicato. Isso aqui é a Constituição Federal que prevê isso aí. O sindicato recolhe através de guias lá da CONTAG, né? O Sindicato de Servidores Públicos Municipal de Ubajara está com 2 anos que esse imposto não é passado para cá. Esse imposto é passado para um sindicato em São Paulo. Eu não sei o porquê, certo? Não é passado para a Federação do Ceará, não é passado para a Confederação Nacional, não é passado para a CUT, nenhuma central sindical. É passado para um sindicato em São Paulo. Nós já questionamos isso com a prefeitura e o prefeito se mantém inerte. Então, por esse motivo, a gente inseriu essa questão da liberdade sindical. Por esse motivo, para assegurar que o dinheiro fique dentro do município de Ubajara, certo? Lógico, é 40%, é 60% do sindicato e 40% dividido entre confederação, federação, central sindical e o Ministério do Trabalho e Emprego. Mas aí é os 40% dele lá, mas 60% tem que ficar aqui. Nós temos que assegurar isso. Isso não está acontecendo. E por esse motivo também nós fizemos esta emenda propondo mais rigor quanto à questão da liberdade sindical dentro do município de Ubajara. Ô, vereador. Pois não. Vai convidar a gente, não? Eu?
Pois não, Chico. Me tira uma dúvida, e com certeza de muita gente, né, que estão aqui e quem está ouvindo, principalmente funcionalismo público. Essa quantia que é repassada, que era para ser repassada para o sindicato local, é isso? É isso. E que a prefeitura não está repassando para cá? Não está. Está indo direto para São Paulo? São Paulo. Chegando na conta do sindicato lá em São Paulo, volta para cá? Não, eu entrei em contato com o sindicato de São Paulo, porque é indevido o valor que eles receberam, e eles falaram que não receberam. Certo? Eles afirmam, o sindicato que a prefeitura disse que mandou, certo? Afirma que não recebeu o valor. Já 2 vezes eu entrei em contato como tesoureiro lá do sindicato, certo? Para ver onde é que está esse valor, para a gente localizar e entrar até com ação judicial para reaver esse valor devido ao sindicato daqui de Ubajara. E eles falam que não receberam. As guias estão como se fossem pagas para lá. Só que eu chego lá e disse, não, ninguém recebeu nada de Ubajara não. O que eles informam é isso. Quer dizer, e esse valor é uma monta de 37 mil a 40 mil reais por ano. Por ano, né? Por o ano. valor é esse, anual. É. Quer dizer que o município de Ubajara, os funcionários de Ubajara Pagam. Eu como funcionário público pago, você como vereador, qualquer um de nós pagamos, certo? Ao município de Ubajara, certo? A CLT desconta lá no mês de março, tem lá o desconto de 1 dia de trabalho. Ele fala até 1 dia de trabalho. Pois não. Queria só colocar essa parte também. O Sindicato dos Trabalhadores recebe também da Reger, da Suarte e da Nutrilite. É obrigatório, tá certo? É a CLT, nós recebemos e nós investimos para os trabalhadores. 1º de maio, as festinhas nas comunidades. E assim o sindicato tem essa grandeza de receber, mas também de repassar para os agricultores familiares do município de Ubajara. Aqui tem até o ex-conselheiro, e ele como ex-conselheiro sabe muito bem em que a gente empregava essa contribuição sindical de ano em ano das empresas. E de Luiz, e o sindicato dos servidores, ele estava com esse dinheiro construindo a sede dele, certo? Comprou o terreno, fez a fundação. No primeiro ano, recebeu 3 anos. No primeiro ano, estruturou a sede, comprando mobiliário. No segundo ano, comprou o terreno, aqui no centro de Ubajara, ali perto do Colégio das Irmãs. No terceiro ano, fez as fundações. E no 4º ano, que foi o 2013, quando o Zezinho entrou, não recebeu mais. E no 5º ano, não recebeu mais. Certo? Então, para a gente é uma tristeza. Porque se deixa de investir dentro do município de Ubajara, se deixa de gastar o dinheiro dentro do município de Ubajara para gastar não sei aonde. Porque não veio para cá, a federação não recebeu, a confederação não recebeu, o Ministério do Trabalho e Emprego falou que não recebeu. Ou seja, o município de Ubajara mandou esse dinheiro, ninguém sabe para onde. Certo? E é dinheiro do trabalhador, do servidor, porque não é o município que paga, é o trabalhador que paga. Certo? Então, por esse motivo, nós estamos fazendo essa emenda à lei orgânica do município de Ubajara. Do mais, eu queria perguntar a Vossa Senhoria se querem que a gente continue lendo na íntegra ou querem fazer isso, discutir durante a semana, trazer as ideias para cá. Porque aqui nós estamos para ouvir vocês. Esse material foi publicado no site da Câmara, mas a gente sabe que às vezes, até por falta de tempo, não se tem o tempo hábil de se manifestar como é para ser. Aperte aí. Acho que seria bem melhor a pessoa pegar, levar para casa e analisar direitinho e trazer durante a semana, né? Eu acho que seria bem mais prático, né? Agora poder fica certo saber o que está fazendo, que até sexta-feira, essa sexta agora, certo? Tem que se ter todas essas ideias compiladas, porque aí vai se começar o processo de votação dessas emendas, viu? Vereador, eu queria só uma parte. No artigo 42, o voto para a eleição da mesa e seus substitutos e para deliberações sobre vetos a projeto de lei são abertos. Em vários momentos aqui na lei fala que são abertos. Quando chega para
votação aberta, maioria absoluta. Eu acho que deve ser um linguajar mais do povo, já que é a casa do povo, já que a mesa tem uma pretensão de estar mais próximo do povo. Colocar 50% mais um, a gente sabe que maioria absoluta é a maioria fixa, né? Mas aí foi preciso nós olhar ali na pesquisar, porque nem todo mundo... Mas é porque, Ronildo, aqui é uma usualidade de lei, certo? A questão é a seguinte, em lei... Não pode ser melhorada a redação. Não é que não possa ser melhorado. A questão é que o termo maioria absoluta é um termo do legislativo. Certo? É uma questão de lei mesmo. Se você for pegar qualquer lei, você não diz 50% mais um. Mas eu vejo em vários locais. Em lei, não. Em vários momentos... Se você me mostrar numa lei, eu me diga. A redação está errada. Diz maioria absoluta. Eu, como sociedade civil, e como usuário, e como o bajarense, que coloque um linguajar que o nosso povo entenda. Que nem todo mundo, maioria absoluta, eu mesmo eu solicito, né? Eu sugiro que seja, já que a casa do povo está querendo ficar mais próximo, se tiver, né, doutor Paulo, um jeito que se tornar mais claro, eu sugiro que melhore a redação, eu sugiro que se faça entender, né? Se for possível, se não for, doutor, ferindo a lei federal. E para encerrar... Mas só um adendozinho aqui, você me chamou a atenção para esse parágrafo único, certo? Eu não tinha percebido essa questão. Você está vendo aí? Não, mas não é nem esse caso não. Ele diz assim, o voto nos casos de julgamento dos vereadores e do prefeito será secreto ou aberto. A critério da maioria absoluta, secreto ou aberto, a critério dos vereadores. Tudo bem, que os vereadores podem decidir. Bota logo aberto. Isso, era isso que eu ia falar também, está até grifado aqui, ó. Em vários momentos você bota o voto aberto. E quando é para fazer uma cassação, você fecha o voto. Deixa tudo aberto mesmo. Na Câmara Federal, tudo é aberto. Não é isso? Eu solicito. É porque assim, aqui o trabalho dos vereadores é bem claro. Se o Beto vota numa lei, vota e pronto, acabou-se. Se o Cláudio vota numa lei, vota e pronto, acabou-se. Minha opinião é essa. Agora... Eu também ia falar, vereador Adessa, essa questão. Em vários momentos fala em voto aberto. Quando é um negócio mais, vamos decidir aqui ser voto secreto? Se tudo com relação, na Câmara Federal tudo. Tem os dois. Esse voto aberto, Ronildo, você está falando com relação a quê? A votação... O voto nos casos de julgamento de vereadores ou do prefeito é o parágrafo único do artigo 42. Da Constituição ou da lei orgânica? Da lei orgânica. Aqui, 42 lá, parágrafo único. O voto de cassação, eu não sei, não entendo bem nessa lei jurídica, mas eu acho que na Constituição Federal é voto fechado. Eu acho que é voto fechado. Mas o vereador Francisco Paulino, na Casa Grande, lá na Assembleia, tudo agora ficou voto aberto. Você já viu? O Congresso é aberto. Tudo é aberto, viu? No Congresso é aberto, né? No Congresso foi feita até uma emenda agora, é isso que me chamou a atenção, porque é aberto, lá é obrigado a ser aberto. É tanto que aquele cara que foi condenado no mensalão não foi cassado, mas esse agora que foi condenado já foi cassado. Certo? Com novo... E colocando fechado aí, secreto, estaria ferindo a Constituição. Por mim é aberto, bota em votação. Aberto. E aí? Tem que ser ao vivo e a cor aberto, meu. Não, pois é, a questão é essa, aberto pra mim. O cara vai ter medo de quê? Rapaz, aqui é o seguinte, olha, eu vou dar minha opinião aqui. A gente fica até assim, imaginando, o povo, aqui tem pouca gente aqui, mas o povo de casa está nos ouvindo nesse momento. E a gente fica, aquela pergunta que todo mundo gostaria de perguntar, Joanildo. Aonde é que realmente o prefeito está botando o dinheiro do sindicato? Ninguém sabe, né? Eu vou dar a minha opinião, Beto. Aí ninguém sabe onde é que ele está botando esse dinheiro, se nenhuma instituição está recebendo, né, Chico Pinto? E aí, onde é que esse dinheiro está? Aí quando chegar no momento aqui, que aqui é por lei, criado até na época pelo ex-prefeito Ari, aqui,
os votos têm que ser abertos, todos os votos. Hoje vamos mudar porque se é uma coisa importante eu mostrar a minha cara, é ou não é? Porque não adianta o cara se ter 2 termos, ou tem um ou nada mesmo. Então mostrar para a população, ou eu sou ou não sou. Então por que eu ir com um voto secreto, uma coisa que eu posso dizer para a sociedade? Né? E ela espera isso da gente, a gente ser sincero naquilo que a gente tem, que é bom para o município e bom para o outra povo. Questão. E quero dizer também, pessoal, aqui nós aqui somos 9 vereadores. Vocês estão conhecendo a população de Ubajara, que está nos ouvindo. Aqui só tem 5 vereadores. Outra questão o G5, aqui. Peraí, só um momentinho. O G5 está aqui, presente. Gostaria muito que o pessoal lá da base do prefeito estivesse aqui com a gente. Para discutir, que foi até pelo ex-presidente que foi iniciada esse projeto de mudança de a readequação da lei orgânica do município, e não tem ninguém aqui. Então parece assim um combinado. Na sessão passada, vocês viram aí, se levantaram, todo mundo foi embora. E aí ficou só nós. Mas ninguém vai baixar a cabeça não. Vamos trabalhar, e essa ideia nossa de levar para os municípios, para os distritos, as nossas sessões, é importante, Ronildo. Eu até agradeço você, as suas palavras aí que você falou. Isso é importante, porque nós estamos chegando, se aproximando mais do povo. O povo sem saber, às vezes, o cara tem vontade, não tem acesso à rádio que está ouvindo, né, Emílio? E a gente está lá bem, ele pode ir lá e participar e ver o trabalho do vereador. Então, eu sou a favor da transparência. Teve agora uma marcha da corrupção aqui, em Ubajara, e eu quis fazer parte, mas aí eu falei com o diretor lá, ele disse que era bom, eu agradecer o apoio. E eu, rapaz, eu vou aqui com a minha cara mais limpa do mundo aqui. Não, mas é bom porque a gente não quer atrelar a político, de repente você está lá no meio e vão dizer que você está fazendo política. Tudo bem, mas eu fui lá para participar. Infelizmente, eles falaram dessa forma. Mas está aí o meu irmão de Luz, participou, deu todo apoio. Então, pessoal, o importante para nós é ser transparente. Não adianta não adianta a gente andar com mentira para o povo, que o povo descobre. E eu jamais vou andar com mentira para ninguém. Estou aqui para falar a verdade. E sou a favor de tudo isso que nós estamos falando, porque eu tenho certeza que é bom, não é bom para mim, é bom para o município, é bom para o povo. Essa é a minha opinião. Eu acho muito louvável isso aí, essa ideia de levar as reuniões para as associações, para aquele povo que não tem conhecimento mesmo, não vê de perto, né? Isso é uma ideia muito boa, só que eu quero frisar aqui, que o Ronildo falou ali que são 64 associações, mas são 64 associações filiadas à Federação das Associações, mas são 100 associações em Ubajara. Aí para levar essa reunião para as associações tem que andar, fazer que nem nós anda aí com o Benedito, o Ronildo, eu, né, os demais que a gente anda nas associações, nas reuniões. Presidente, vereadores, outra observação aqui que eu estava olhando aqui, em relação a uma emenda ao artigo 44, parágrafo 3º da lei orgânica. Hoje, aqui dentro da Câmara, se o prefeito vetar um projeto da Câmara, a maioria derruba o veto do prefeito. Hoje, é assim, está aqui. Certo? Aqui hoje, aprovado já, a lei orgânica diz o seguinte: o veto apreciado pela Câmara, dentro de 20 dias, deixa eu ver aqui. Dentro de 20 dias, a contar da sua leitura em plenário, só poderá ser rejeitado pela votação da maioria absoluta dos vereadores, ou seja, 5. Maioria absoluta dos vereadores. Aqui fala de maioria de 2/3, ou seja, 6 vereadores. Eu não vejo precisão. Porque se nós vivemos numa democracia, certo? Eu acho que a maioria tem que prevalecer. Quer dizer que se 5 vereadores quiserem derrubar o veto, certo? E 4 não quiserem, não derruba, não é? É estranho, né? Não é a maioria? Né? Então eu sugiro que essa reforma, esse parágrafo 3º, seja retirada. Deixa como está. Maioria absoluta e pronto, acabou-se. Não é? Maioria absoluta e pronto, acabou-se. É porque aqui está falando 2/3 para derrubar o veto, 6 vereadores. Eu sugiro que tire
essa parte aí. De 2/3, né? Não é maioria absoluta. Maioria, é 5 vereadores. Até com uma precaução, deixa a maioria absoluta, não tem problema nenhum. 5 vereadores. Porque existe a diferença entre maioria. Aí vem, Ronildo, a questão. Diz assim, é a maioria mais um. Não é assim. Porque existe a maioria simples dentro do Poder Legislativo, que é dos presentes. Aqui, aqui se hoje fosse uma sessão, nós abriríamos uma sessão com 5 vereadores. E aqui, se 3 vereadores votassem numa lei ordinária, estava aprovada a lei. 3 votando. É maioria simples. Na questão jurídica. Maioria absoluta, não. Lei complementar só é aprovado, segundo a Constituição, por maioria absoluta. Ou seja, conta dos 9. Podia estar os 5 aqui, tinha que estar os 5 votando a favor para aprovar uma lei complementar. Você está entendendo? Então, eu vejo assim. Se nós vivemos uma democracia, eu acho que aqui bota maioria absoluta. Eu vejo assim. Eu acho que nós deveríamos pautar, certo, por maioria absoluta. Viu? O que é que vossas excelências acham? Eu acho que pode ser absoluto. Pronto. Então fica aqui o adendo para se reformular isso aqui. Tem mais alguma questão a ser colocada aqui? Voltar aqui o que o Cláudio colocou sobre a marcha. Se fosse possível colocar na lei orgânica do município, que houvesse, eu não sei se os vereadores, não sei nem se vocês vão achar bom ou ruim essa conversa, né? Eu acredito que a partir da marcha contra a corrupção, a favor da vida, a gente observou o pensamento daqueles que acompanharam. Hoje a gente tem uma visão totalmente diferente, que é a cada 10 centavos, né? A cada 10 centavos que é empregado nas obras do município, nós temos o que a ver também. Por exemplo, muitas das vezes conseguindo um projeto e lá nem o prefeito fiscaliza porque não tem tempo, né? E eu gostaria que se fosse colocada aqui essa questão, que os senhores vereadores pudessem ter aqui, seja colocado, que eles pudessem participar da fiscalização de uma diária, como é isso? O dia fiscalizando nem que seja de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, ou de mês em mês, que pudesse passar uma manhã toda aqui, ou uma tarde toda fiscalizando. Porque eu observei aqui, doutor Adécio, na hora que a equipe chegou aqui, tinha coisa enduvidada, né? Por quê? Porque os vereadores não têm tempo. Mas, Luiz, os vereadores não têm tempo. O que foi dito aqui não foi questão de tempo, não. Viu? Eu me lembro muito bem que o rapaz me perguntou aqui, e eu falei, olha, nós não tínhamos o acesso total à documentação da casa. O que foi discutido, doutor? Aqui, eu disse pro rapaz aqui, certo? O rapaz veio aqui e me perguntou, trouxe até uma parte, você viu isso aqui? Eu disse, olha, estou vendo agora. Nós não tínhamos acesso total às pastas. Até hoje, Luiz, para você ter ideia, até hoje, a mesa diretora, eu já vi o ofício, pediu as licitações. Não veio uma para esta casa, certo? Não veio uma licitação que foi feita, um procedimento licitatório para esta casa. Então, o problema que nós tínhamos era a falta de acesso. O povo não tinha, imagina a gente vereador de oposição. O que foi discutido lá, que como é que um vereador chega na hora da reunião, né? Ele vai fiscalizar, não é? Também foi discutido também, isso é até uma grandeza aqui. Eu sei que vocês estão tomando outro rumo, outra posição. Por exemplo, também houve essa discussão lá e eu queria até dividir isso aqui com vocês. Que houvesse, senhor presidente Emílio, que houvesse até o convite pelo senhor, que fosse realmente sair da casa para fiscalizar as obras, que afinal de contas envolvendo a comunidade, também, né, envolvendo a comunidade, vocês, já pensou os 9 vereadores chegando lá numa obra, por exemplo, nós vimos aqui, senhores vereadores, nós vimos aqui que o asfalto que vem da BR ao Boi Morto, passou já do prazo, viu? E lá é mais de 5 milhões, e já passou do prazo para entregar. E aí? Né? Os 9 vereadores já saíram daqui para ir fiscalizar lá, saber como é que está a situação. Nós também da sociedade civil, nós já fomos lá, porque é um projeto de Ubajara. Eu aprendi que cada 10 centavos você tem a ver com isso, viu, senhor presidente, senhores vereadores? Por isso eu gostaria de fazer esse pedido aqui, no rumo desta casa 2015-2016, que nós pudéssemos se inteirar disso.
voltando aqui só um pouquinho, doutor Adécio. As reuniões itinerantes. Vocês são cidadãos. Cidadão bajarense. Os vereadores são cidadãos, são pai de família, são pessoas de igreja, de comunidade. E que houvesse realmente o engajamento da sociedade, da comunidade, né, porque não pode ter lá na comunidade baixaria. Nós sabemos como é que está a situação da política no nosso Brasil, né? Situação, né, não está sendo acreditada a nossa política em todo o Brasil. E que chegar os 9 vereadores na comunidade de Jabuna possa ter respeito, dignidade e o apoio total da comunidade, em todos os sentidos. E se assim não procedermos, certo? Existe a chamada de quebra de decoro parlamentar, certo? Aqui nós temos um decoro. Temos discussões, sim. Isso aqui é um fato. Se nós não tivermos discussão na democracia, nós não estamos vivendo na democracia. Estamos vivendo no regime. Você chega na China, está lá um congresso lotado. Mas pergunte se tem um microfone para um deputado falar. Quando bota uma coisa em votação, levanta todo mundo. Né? Isso aí é uma ditadura. Lá é uma questão ditatorial. Cuba, do mesmo jeito. Vai ter discussão? Isso aqui é uma coisa que não tem como impedir. Discussão construtiva. Agora, falta de respeito aí não. Isso aqui até oriento também, peço a mesa da Câmara, no sentido de que isso seja barrado. Barrado mesmo, porque isso aí é uma questão que já tem no regimento interno da Casa, que proíbe, certo? Que o vereador falte com respeito com o povo e com seu par, né? Eu tive discussões aqui já em plenário, às vezes a gente até mais acalorada, mais, né, uma coisa mais acalorada, contudo, nunca faltei com respeito com nenhum colega, nunca, porque isso aí sim é decoro, quebra de decoro. Doutor, eu falei da comunidade para com vocês, com os senhores vereadores, viu? Vocês estão entendendo, Chico? Senhor secretário. Entendi. É a comunidade para com vocês, né? Não assim, integralmente os vereadores. Eu entendi, eu acho que esta casa, tomando aqui as palavras do presidente que está ocupado, vereadores e ouvintes, eu acho que esta casa, antes de houver essas reuniões itinerantes, com certeza vai haver umas reuniões com a gente, reuniões internas. Por quê? Eu posso até adiantar alguma coisa nesse momento. Que é mais do que certo, senhores vereadores, digamos assim, que vamos, como o doutor Adécio frisou, que a primeira vai ser na Jaburuna, sem datas definidas ainda. Sem data definida. Antes de marcar-se a data dessa reunião itinerante, no distrito ou comunidade, vamos ter uma reunião antes e aproveitar a reunião da associação comunitária para passar para eles que tal dia subsequente a Câmara estará naquele local. E pedir também a paz, né? A união, que todos participem dentro da democracia, sem, como você falou, sem agressão, sem criticar, sem baderna. Eu acredito, senhor vereador, que antes de a casa sair daqui, a Câmara, os vereadores, para uma reunião nas comunidades ou distritos, antes nós temos uma na associação, aproveita o momento da associação, quando eles se reúnem lá, que está todo mundo, o povão, e marca-se a reunião. Isso é uma opinião. Eu acredito. E com relação ainda aos senhores vereadores, e relator aí da emenda, tem mais. No artigo 87 da nossa lei orgânica, inciso 3º, diz o seguinte, artigo 87, são assegurados aos servidores, inciso 3º, ter sua carga horária reduzida até em 2 horas a critério de administração, essa é mesmo. Quando diz que o universitário
O universitário é funcionário, quer dizer, a lei orgânica diz aqui, atual, é esse mesmo. Que, né, que é reduzido até em 2 horas sua carga horária, que tem direito. Desde quando a administração, que é o chefe, a critério, né? A critério do chefe, ele determinar e liberar essas 2 horas. Eu acho que está errado. Tem que ser de imediato. Se é universitários, e a lei orgânica reza isso, é direito adquirido dele. Vamos mudar essa emenda. É até um incentivo, né, ao servidor público a se capacitar, né? Isso. Exatamente, até porque vai melhorar os conhecimentos do servidor público, não importa a área, educação, saúde, administração, enfim. Desde quando ele for universitário e tem um direito adquirido. Boa noite a todos. Sou representante da UNEU, União dos Estudantes de Ubajara. Acho muito louvável essa colocação que foi prestada diante deste artigo, já que quando se fala sobre a nossa formação enquanto universitário, a gente sabe que toda formação que a gente passa em qualquer instituição, quando a gente termina, ela de certa forma ela é frutificada, ou seja, é dado os frutos dentro da nossa cidade. A gente encontra vários professores ainda na nossa cidade que não tem tempo de fazer outra formação e, consequentemente, não levar um bom ensino aos seus alunos justamente por essa falha na nossa estrutura do nosso município, na qual não são dados esses direitos. E, na reformulação dessa lei, a gente vai ter melhores profissionais e, possivelmente, vai ter um nível de educação melhor para as nossas crianças e em todos os setores, não só da educação, mas como da cultura, do lazer, do esporte, e enfim. Também, só destacando, na reformulação da lei orgânica também, no artigo... Só um momento. No artigo 5º, bem lá no inciso 7, ele fala da prestação de assistência social aos necessitados e defesa dos direitos humanos. O que é possível perceber que muitas vezes de certa forma, a nossa cidade é meio falha nessa questão da prestação de direitos, principalmente no que se restringe a falar sobre as minorias sociais, levando no sentido das pessoas com deficiências. Hoje a gente não encontra na nossa cidade, pontos estratégicos que sejam destinados às pessoas com deficiência. A exemplo disso, a gente vê as nossas praças públicas, que são construídas com calçadas altas, que não têm acessibilidade para pessoas cadeirantes e muito menos para pessoas que têm deficiência visual. É importante que se dê espaço também a essas pessoas, porque elas não são diferentes de nós. Elas participam da mesma política e são cidadãos. E também a gente fala não só na questão dos espaços públicos, mas também na questão de calçadas, de mercantis, essas coisas todas, que muitas vezes dificultam a acessibilidade a essas pessoas. Outro ponto que eu coloco... Só uma questão sobre esse ponto aí. Esta casa, ela criou uma lei, certo? De um conselho municipal da pessoa com deficiência física. Foi aprovado por unanimidade por essa casa. Os 9 vereadores votaram a favor. O prefeito vetou. A casa derrubou o veto. Ou seja, a lei existe. A lei existe. O que se falta é colocar em prática nesse sentido. Colocar em prática, certo? A questão é o seguinte, o que é que eu oriento ao povo de Ubajara também? Nós estamos aqui para fiscalizar e legislar. Nós estamos fazendo o nosso papel como nós podemos fazer. Mas a sociedade civil organizada, ela também pode ir um pouquinho além, né? Nós tivemos agora a troca de promotor de Ubajara. Hoje é uma promotora. É uma nova cabeça, uma pessoa jovem, certo? Uma pessoa que vem realmente cuidar do que é público com mais zelo, com mais cuidado. Não que o outro não cuidasse, mas essa aqui realmente está se destacando. E a gente orienta as instituições, inclusive a UNEU, eu não tenho certeza, mas eu acredito, eu fui o autor da lei, que eu não estou com ela aqui, certo? Do projeto de lei.
mas essa lei, ela dá uma cadeira aos universitários dentro desse conselho, certo? Eu acho que vocês já poderiam, como sociedade civil organizada, procurar também, certo? Chegar mais próximo da questão do legislativo, da questão das fiscalizações. Eu achei muito interessante, de Luiz, porque aquelas pessoas que vieram aqui à casa fiscalizar são pessoas comuns, como qualquer um. Não tem nenhum cargo público que diga assim, você vai fiscalizar, ou você tem competência de fiscalizar. Eles fiscalizam porque sabem que são detentores desse direito. Né? Muitas vezes se joga, é muito fácil você apontar para o vereador e dizer assim, o vereador tem competência de fiscalizar e não fiscaliza. Mas qualquer cidadão tem hoje condições também de fiscalizar, e eles mostraram isso, certo? Então essa lei já existe. Já é lei que seja criado um conselho deliberativo. Isso aqui eu tenho certeza que foi uma das coisas que eu bati. O conselho é deliberativo, fiscalizador, certo? Normativo, ou seja, ele cria normas de execução que o município tem sim que respeitar, e esse conselho não foi implementado. Certo? Nesse sentido, eu como sociedade civil chamo a atenção aos nossos representantes que coloquem em prática justamente o direito dessas pessoas, porque de certa forma está sendo violado. Muitas pessoas, a gente se questiona quando vê grandes calçadas altas na nossa cidade, que pessoas cadeirantes necessitam passar por essas calçadas, e muitas vezes pela questão da falta de educação, muitas pessoas deixam o carro em calçadas baixas, aonde essas pessoas poderiam passar, não dão assistência, e se quando coloquem direito para elas podem exigir. Ou seja, muitas pessoas não têm o conhecimento dessa lei, mas também que fiquem atentos, principalmente as pessoas que dependem desses direitos, para chamar a atenção. Outro ponto que eu gostaria de... Boa noite a todos. Eu gosto de falar menos, mas eu até achei esse por Cláudio, vou colocar uma rádio para ser meu locutor, tem a vozona mais grave. Parece que é meu irmão, viu? Olha, essa questão que ele cobrou, realmente, nós vereadores, nós temos limite até onde nós podemos chegar. O nosso limite é fazer as leis e aprovar. Criamos lei, aprovamos, e o prefeito executa, ele é o executivo. Nós, vereadores, nós não podemos pegar ele, forçar ele, cumprir, botar a lei em prática, para que seja beneficiado aquelas pessoas que realmente a gente fez as leis com aquela intenção. O vereador, nós não temos poderes de fazer, prefeito, você vai ter que cumprir com essas leis aqui para ajudar o deficiente. Não, nós só podemos ficar cobrando, né? Cobrando. Aí cabe a ele ter consciência que a parte nossa nós fizemos, aí cabe a dele, né? Eu sempre tenho explicado isso, que nós somos muito cobrados como executivo, nós somos legislativo. Nós não temos, a nossa parte a gente fez. Agora a outra dele cabe mesmo, realmente, nós cobrar junto com a sociedade civil. Obrigado, meu jovem. Eu falo isso também, até mesmo na questão de formação de professores adequado para alunos que têm deficiências, ou não, dizemos nem deficiência, portadores de necessidades especiais dentro das salas de aulas. Porque a gente encontra vários alunos que não têm o mesmo rendimento, e esses alunos vão sendo passados, repassados, e que muitas vezes não têm atenção especial dentro das salas de aulas. E imagina aí um professor com 40 alunos dentro de uma sala de aula e ainda ter que dar toda a atenção necessária para aquele outro aluno. Olha, uma das coisas que o Beto falou aqui interessante é que o poder da gente tem limite. O poder que o povo nos investiu tem limite, porque se não tivesse também era um poder ditatorial, né? E a Constituição divide realmente os poderes, justamente para que se não tenha uma ditadura. Olha, nós temos duas competências: legislar e fiscalizar. Nós podemos fiscalizar as execuções do legislativo, do executivo. Ou seja, nós legislamos a lei e nós vamos fiscalizar a execução
do Legislativo em relação àquela lei. Contudo, o Legislativo não executou nada ainda. Você está entendendo? Cabe à sociedade civil, junto com o Ministério Público agora, tomar uma atitude. Eu vejo assim, porque é isso que o Beto colocou, é muito importante. Viu, vereadores? É muito importante, ele colocou da forma bem direta dele, que você gosta de falar pouco, mas o Beto quando fala mesmo, incisivamente. Mas é uma questão que eu até chamo a atenção da sociedade aqui presente. Vamos participar mais. A política de Ubajara é dinâmica, tem que ser dinâmica. E a sociedade civil se organizando, né, Ediluz? Chegando mais perto, nós vimos que tem condição de fazer muito mais. O pessoal vier aqui e a gente viu. Pode nos ajudar no nosso trabalho de fiscalização. Pode nos ajudar no nosso trabalho de legislar também, por que não? Uma ideia que você tem, que vocês tenham, tragam para o Legislativo, que com certeza nós vamos, se for boa, se for para o município de Ubajara, com certeza nós vamos executar. Adesso. É muito importante quando se discute esses problemas. É bom. Meu amigo ali falou muito bem claro com relação às calçadas. O Adesso respondeu, existe um projeto de lei nessa casa. Infelizmente, não foi resolvido. Não cabe mais a nós, esta casa, que você também estivesse aqui como vereador, tinha feito seu papel. Todos fizeram. Não cabe a nós. Existe também outro problema com relação à mercadoria nas calçadas. Existe também uma lei municipal há muitos anos, mas o poder público não bota ninguém para fiscalizar e resolver esses problemas. Também que nós, vereadores, somos muito cobrados. Agora eu cobro da sociedade civil também. Porque a primeira pancada é como um para-choque do caminhão. São os vereadores. E os vereadores é quem está mais próximo do povo. É quem escuta o povo. Para melhor lhe dizer, ontem, um cidadão aqui de Ubajara, um comerciante, ele chegou até assim para mim, um pouco afrontado. Rapaz, acabaram de assaltar o mercantil do Falcão. Eu, de novo? Aí, de novo, e ele respondeu, de novo. O que vocês podem fazer? Ele disse assim, meu patrão, a gente pede para o prefeito, ofício, a gente pede para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará para mandar mais reforço, a gente manda ofício para o Major Paulo de Tasso para pedir reforço, mas nós como vereadores não podemos falar. Ele me respondeu, quer dizer que vereador não vale nada? Aí eu olhei para ele, nesse ponto não, porque eu sou igual a você. Se tem um assaltante ali, você vai reagir? Nós não podemos fazer nada. A gente cobra, a gente pede, mas infelizmente nós vivemos no país que vivemos. Não é isso? Mundialmente agora, morreu um brasileiro lá na Indonésia, não foi isso? Na Indonésia? Na Indonésia. Repercutiu no mundo inteiro. Quando? Nos jornais aqui do Brasil, teve algumas pessoas, repórter, jornalistas, que falaram, aqui também no Brasil são muitos condenados à morte, e ninguém não vê isso. Quando executaram um surfista agora há pouco lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com 3 tiros, um policial, né? A própria corporação, muitas vezes, né, faz isso. O civil também, entre um e outro, entre o Emílio aqui, aí se eu tenho raiva do Emílio assim, tal dia eu vou matar o Emílio. Quer dizer, aí está condenado à morte. Quer dizer, nós na cidade pequena de Ubajara, pacata, boa, população ordeira, mas certos momentos não sabe cobrar corretamente seus direitos. A sociedade civil tem que se manifestar, é pleno direito e dever, desde quando você acha que esteja errado, né? Esteja errado aquilo que o poder público está fazendo. Quer dizer, vamos cobrar, não vamos cobrar só de uma meia dúzia de gente que nós não podemos fazer chover, né? São Pedro é quem manda a chuva.
Deixa eu só fazer uma observação aqui. Nós conversamos aqui, e até o doutor Paulo pegou a emenda que foi feita à Constituição Federal agora, sobre a cassação de mandato, e ela fala lá, voto aberto. Então eu acredito que nós temos mais 4 vereadores a escutar, mas eu acredito que vai ser nesse sentido. Eu queria... Reforçando o tema, a respeito da fiscalização, dessa coisa toda. É importante a gente ser dito que qualquer cidadão, aliás, qualquer documento público, né, seja aqui na Câmara ou qualquer repartição, você tem acesso. Tem acesso através de uma petição, você pede e o poder público tem a obrigação de lhe conceder, seja ele qual for. E um dos mecanismos para que se investigue, se você acha que não está correto, tudo, são, por exemplo, a ação popular. Qualquer cidadão pode entrar com uma ação popular, né, reivindicando, questionando qualquer coisa errada e os providências legais, bem como as associações comunitárias, que são um dos legitimados, pode entrar com uma ação civil pública. Né? O cidadão pode entrar com ação popular. O cidadão é todo aquele que tem título, que vota e que está regular com seus direitos. E a instituição, que é associações, por exemplo, né, que já que temos muitas, pode entrar com ação civil pública em qualquer instituição que ele ache que esteja regular e toda baseada legalmente, pode investigar e pedir as devidas providências. Só eu queria fazer uma interação, faz alguns minutos que foi tocado no tema, que é dessa questão dessa fiscalização, né? Até no ponto que eu soube de todo esse movimento que teve, foi comentado o porquê dos vereadores não ter acesso, né, a certos documentos que possa fiscalizar, né, que eles tiveram. Até o vereador Adés, falou que não era do conhecimento dele aquele documento. Assim, nós, cidadãos, né, que sabemos que vivemos num país que mais paga imposto no mundo, né, e eu, como cidadão atuante que sou, né, procuro sempre estar atento e tentando contribuir de alguma forma, e me sinto às vezes lesado quando eu chego num órgão público atrás de um direito que é nosso, um direito que é de cada cidadão, e aquilo é negado, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança pública, que agora foi citado por conta de inúmeros, né, sequências de assaltos, né, então, no nosso município. Então, assim, eu lembro, um portal da transparência. Eu queria que os nobres vereadores, que são mais atentos às leis, pudessem até comentar. Esse portal da transparência mostrava todas as aplicações dos recursos do município. Ficava disponível tanto para o cidadão, né, para que a gente pudesse acompanhar. E a gente vê uma dificuldade hoje em dia nessa fiscalização desses recursos, onde está sendo aplicado, né? E eu queria aqui que os vereadores pudessem explanar um pouquinho o porquê dessa dificuldade e o que poderia ser feito, né, para que vocês, né, tivessem mais acesso, né, mais acesso a esses documentos de modos legais. Está mudando, é tanto que eles chegaram aqui e tiveram acesso a todos os documentos que pediram. Está mudando. Queria até parabenizar aqui, agradecer aqui na pessoa do senhor presidente, doutor Adés, que estava aqui também. Tão bem eles elogiaram vocês, porque eles foram maltratados em outros municípios, viu? E aqui eles foram bem recebidos, vocês deram realmente o que eles queriam, tá certo? Queria aqui uma sugestão, senhor presidente. Eu acredito que isso aqui é uma importância grande para a sociedade ubajarense, e o Ubajara, na realidade, não está suprindo essas necessidades da sua condição, né, da sua condição verdadeira e de responsabilidade. Aqui poderia estar aqui o auditório lotado, né? Lotado para participar também desse momento. Eu gostaria de colocar uma sugestão, seguinte, que o senhor, não sei, né, pudesse até convidar também os outros vereadores, os 4 vereadores, e que vocês tivessem um momento particular. E se eles não quisessem,
acredito que eles não quisessem, eles são representantes do povo também, eles tinham que se inteirar disso aqui, para depois não vir aqui querer jogar na cara de vocês que fizeram só e que fizeram só com algumas pessoas. Eu acho que vocês poderiam ter, os 9 vereadores, tivessem uma explicação em cima disso aqui, dos 4, que afinal de contas também eles são os representantes do povo. Agora eu estou vendo essa vagância muito grande, tanto do vereador Alexandre, o vereador Antônio Prado, o vereador Tom José e o vereador Amadeu Pereira de Carvalho, né? Essa vagância hoje nessa importância tão grande, que afinal de contas os bajarenses acreditaram nele. Queria aproveitar nesse sentido, né? Acreditaram, e as pessoas acreditam nessa nova caminhada, viu, doutor? O povo de Ubajara está acreditando nessa nova empreitada de vocês. Vocês permaneçam firmes, porque cada 10 centavos que entra nesse município não é de vocês, vereadores, viu? Uma obra lá não sai 10 centavos do seu bolso, doutor Adécio, nem do meu, nem do prefeito, né? É da sociedade, você sabe disso, por isso eu estou colocando aqui. Por isso cada um tem que fazer a sua parte. E também, no momento que for, eu gostaria, Cláudio Mesquita, e eu mando esse recado também para o vereador Amadeu Pereira de Carvalho, o seguinte, está tendo a construção da praça na comunidade. Você já pensou se chegar os 9 vereadores lá, fiscalizando, olhando se está direitinho, lá, seria a maior certeza de fortalecimento dessa Câmara Municipal. Você sabe por quê? Porque quando a equipe da Força Tarefa, realmente pegou e disse, por que essa obra era tantos assentos, por que tem tantos? Não fiscalizaram não, os vereadores, a comunidade não fiscalizou não? Então, gente, eu acho que o ontem, viu, vereador Betão, eu acho que o ontem foi o ontem, hoje é hoje, amanhã será amanhã. O que passou de errado ontem, né? Passou, vamos consertar a partir de hoje. A sociedade ubajarense ajude vocês a administrar, acreditar, fiscalizar, que afinal de contas nós somos um Ubajara, e esse Ubajara precisa melhorar cada vez mais, com a participação de todos. Queria agradecer, eu estou saindo para uma posse da associação lá no Salgado, mas na hora que vocês precisarem do apoio do Sindicato dos Trabalhadores, estaremos juntos, apoiando, e peço o apoio a vocês. Me cobraram hoje, viu, senhor presidente? Já me cobraram hoje numa reunião, estive lá nos Pilões, viu, vereador Chico Paulino, me cobraram sobre a regularização fundiária. A minha explicação foi essa. Os vereadores também estão se inteirando, mas está sendo mudado os secretários, os superintendentes aí, o governo, uma nova gestão do novo governo, tá certo? E eu tenho certeza que vocês vão fortalecer esse pedido ao governador, tá certo? Para que a regularização fundiária possa vir para o Ubajara e melhorar a situação de muitos, né? Muito obrigado e conta com a gente, viu? Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos. Eu gostaria só de fazer uma retificação com relação aqui na lei orgânica. Lá no artigo 84, quando fala da administração do ginásio coberto, se você acompanhar aí a redação da lei orgânica, ele diz lá o aniversário do município, dia 31 de dezembro. Talvez um erro de digitação. Não, é 31. O 31 município foi criado por lei no dia 24 de agosto, mas a instalação foi 31 de dezembro. Viu? O problema é que aqui em Ubajara se comemorava antigamente, certo? A instalação do município, se comemorava a instalação. Aí, no decorrer do passar do tempo, mudou para o dia em que a lei foi aprovada. A lei foi aprovada no dia 24 de agosto, certo? De 1915. Só que a instalação só se deu no dia 31 de dezembro de 1915. E outra coisa, no mesmo artigo aí também, a gente pode melhorar essa redação, quando ele diz assim, ó, o inciso 1º do parágrafo 2º, abaixo do parágrafo 2º, ele diz assim, o ginásio coberto ou qualquer prédio público, somente, essa palavra somente, quando a gente fala somente, poderá ser utilizado para eventos especificamente, são duas questões que, para se melhorar essa redação, porque quando você fala somente, você está limitando. Então, essa palavra somente, ela poderia ser suprimida da redação, é uma opinião, porque aí a gente estaria retirando essa palavra e colocando aqui sim, o ginásio ou qualquer prédio público poderá, né? Aí uma
retirando essa palavra somente, poderá ser utilizado para eventos de natureza cívica, esportiva e festas municipais, como aniversário do município, entre outras manifestações. Portanto, é uma opinião que essa palavra somente, ela, se puder ser suprimida, seria uma boa. E outra, com relação a aqui, a questão do custeio do sindicato. Eu não vi aqui, não sei se foi Tá aqui. é uma emenda pessoal, mas eu não vi uma sanção. Não sei se cabe. Cabe. Porque Cabe de liberdade sindical. Porque aqui você colocou no artigo 87, que atualmente já trata sobre liberdade sindical, na lei orgânica. Olha lá, o artigo 87 diz o quê? São assegurados aos servidores. Aí ele elenca vários direitos, e um deles é assegurado a todo servidor público. Peguei. Fica garantido a todos os servidores públicos, fica concedido o direito de servidor municipal de ser readaptado da função, dispensa dos dias úteis a serviço quando o servidor funcionário como presidente, mesário... Não, no caso aqui, Adécio, seria a sanção pelo repasse com relação ao município. Se o município não cumprir... você fala uma sanção para o município. Para o município. Pode porque, ser colocado. Município não, o prefeito, né? Porque você colocou aqui no parágrafo 1º, né? São 5 dias úteis, mas cadê a sanção? E a gente sabe que uma lei, às vezes ela é cumprida porque as pessoas têm medo da penalidade. Agora, William, a questão é o seguinte: na lei orgânica, isso aí pode ser regulado em uma lei complementar, porque a lei orgânica traz o direito básico. É como a Constituição Federal, traz o direito básico, certo? E através de leis ordinárias ou complementar, certo? Específicas sobre o assunto, ele pode trazer sanções, penalidades, enfim. Certo? Ok. E outra questão que a gente lamenta também, né, a ausência aqui de alguns vereadores, o plenário, com certeza a população também está sendo omissa nessa questão, porque é um assunto de interesse para a sociedade no geral. E aqui também, já pegando a emenda, lá no artigo 34, eu li esse artigo algumas vezes e quero fazer aqui uma sugestão, que fala que o vereador que faltar injustificavelmente mais de uma sessão ordinária, extraordinária ou especial sem motivo justificado, terá descontado do seu subsídio o valor proporcional correspondente ao número de sessões mensais. Eu acho que tolerante com relação ao legislativo, porque qualquer trabalhador, todo trabalhador que falta pelo menos um dia injustificadamente é descontado. E aqui a lei fala que o vereador que faltar mais de uma sessão, ou seja, ela está dando ao vereador a condição de ele faltar uma sessão. Então, eu acho aqui que a lei está sendo tolerante com relação ao legislativo. Porque qualquer trabalhador, se faltar um dia e não justificar, é descontado. E aqui a lei, ela está dando a opção do vereador faltar. O presidente vai responder. Hoje, William, já é justificado. Hoje, vamos supor, se eu falto uma sessão, certo? Eu toda vez a gente traz onde a gente estava, um atestado, ou então porque eu estava resolvendo um problema no município em outro local, certo? Eu trago a declaração, liga antes. Já é justificado, já. Não, a questão aqui seria mais de uma sessão. Aqui deve ser. Mas seria uma questão de. Eu estou entendendo a sua colocação. Uma brecha. É uma brecha. É uma brecha.
se está na redação, ele pode usar. Então seria uma opção de retirar. Eu sou a favor de deixar como está agora. Porque hoje você chega aqui, se eu faltar uma sessão, eu tenho que me justificar porque que eu faltei. Sou a favor de sair. Se eu não me justificar, é descontado do meu subsídio. Pronto. Como tá, hoje já está assim. Isso aqui também eu sou a favor. Não discordo, e eu acredito aqui também que caberia um outro verbo aqui na redação. Que seria o de, além de faltar, se ausentar. Porque nós vimos, infelizmente, na sessão passada, vereadores se ausentando. Então, caberia aqui um outro verbo na redação, dizendo que o vereador que faltar ou se ausentar injustificadamente será descontado do seu subsídio. Porque é uma falta de respeito para com a sociedade e para com os próprios vereadores que estão na sessão. Concordo com Vossa Excelência. Eu acho que dá para fazer uma emenda no regimento interno nesse sentido. Certo? Porque, eu concordo, a sessão continuou com 5 vereadores que estão aqui presentes, mas... Eu acho que aí é cabível até uma emenda no regimento interno. Porque como é uma questão da casa, do trabalho legislativo, eu acho que vem uma questão para o regimento interno. Concordo com Vossa Excelência. Eu acho que ficou feio, né? A casa só com 5 vereadores não é bom, não. É bom com 9 mesmo. Mesmo que seja oposição ou situação, o que importa é o debate para o crescimento de Ubajara. Porque, enquanto sociedade civil, o que nós vemos é que a oposição ela é fundamental no fortalecimento da democracia. Assim como a situação... Os vereadores que foram eleitos, eles têm por obrigação estar nessa casa. A gente sabe que as sessões, elas tem um intervalo longo de uma sessão para outra, então o vereador ele tem tempo para se preparar, para estar aqui e permanecer, no mínimo, as 3 horas ou 4 horas aqui nessa casa. Então, são a minha contribuição. Espero aqui que tenha acrescentado alguma coisa. Com certeza. Agradeço aos vereadores e a todos. Eu queria pedir à mesa da Câmara que, se possível, quem quiser a cópia dessa emenda, desse emendário da lei orgânica, certo? Que possa pedir a esta casa tanto a cópia das emendas propostas singularmente, como a cópia das emendas que foram propostas coletivamente. No entanto, eu queria pedir que esta mesa pudesse até quinta-feira, que é um tempo razoável, até quarta, né, Paulo? Que aí é o tempo de formatar. O cidadão que tiver o interesse de fazer mais alguma emenda, alguma proposta, traga esta casa, certo? Para que seja analisada a tempo da primeira sessão, certo? Do mais, eu como relator aqui, eu queria só agradecer a Vossa Excelência, presidente, aos vereadores que também aprovaram o requerimento formulado para a realização dessa audiência pública. Queria esclarecer que foram convidados todas as associações comunitárias filiadas à FEMAC. Não foi isso, presidente? Com certeza. Todas as associações foram convidadas. No entanto, o comparecimento não foi a contento. Mas todas as secretarias foram oficiadas. Todos os vereadores sabiam. Certo? E infelizmente não foi a contento o comparecimento. No entanto, foi muito produtivo essa audiência pública. Pois não. Eu gostaria de, antes de terminar, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Também, desde já, em nome da UNEU, agradecer também aos 2 ônibus que foram cedidos pela Prefeitura ao retorno das aulas depois da greve. Muito obrigado. E eu queria
Só agradecer aos vereadores presentes e passar a palavra. Quem é que sou eu para passar a palavra, né? Mas retornar a palavra à mesa da Câmara aí. Queria agradecer, né, meus colegas vereadores, a população em si que participaram dessa audiência pública e o pessoal que está sendo transmitido, não. E o pessoal que estão nos ouvindo. Desde já convido a todos para a próxima sessão, dia 30, que a gente vai votar essa lei e é de muita valia a presença de vocês. E dou essa audiência por encerrada. Meu boa noite.